Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Nós vamos para o capítulo 12. Então, Gênesis capítulo 12. A Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, Abrão, né? Desculpa, irmãos, estou falando Abraão, mas eu vou falar sobre Abraão, mas no texto eu tenho que ler Abrão, perdão, porque o nome dele ainda não tinha sido mudado. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente, e Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Eterno Deus, eu agradeço pelas Escrituras. Peço que o Senhor abençoe esse momento de estudo, ó Pai, para que todos nós possamos sair cheios do Teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, com o aprendizado dessa noite. Clamo que o Senhor nos oriente em tudo, em nome de Cristo. Amém. Muito bom. Gênesis capítulo 12, de 1 a 9, esse é o nosso texto, e o título da mensagem é: Deus tem novos planos. Bom, começa o ano, nós temos a ideia de fazer novos planos. Alguém decidiu alguma coisa para o ano de 2022. Se nós vamos cumprir ou não, é outra coisa. Mas aquele negócio, né? A partir de 2022, imagina, eu vou para a academia. A partir de 2022 eu vou caminhar. Sei lá, o que mais? Promete um monte de coisa. Eu vou ser mais legal. Não sei, né? Mas tem esse negócio de fazer coisas para o ano de 2022. Vou vir mais para a igreja, vou pagar minhas dívidas, vou me esforçar para não adquirir dívida, sei lá. Ano de 2022, ou o ano novo vai vindo, né? Foi 2019 um dia, foi 2007 um dia, para frente, se Cristo não voltar, vai ser 2050, e alguém vai fazer plano. Joia. A questão é, são os planos de Deus? São os planos de Deus? E eu estava pensando nessa mensagem, né, irmãos? E até uma pessoa me escreveu essa semana, olha que coisa interessante, né? Deixa eu pegar meu celular aqui, que eu esqueci de trazer meu celular. Eu fiquei pensando, infelizmente a pessoa não veio hoje. É que os crentes têm férias da igreja, irmãos. Vocês que não tiram férias, tem crente que tira férias da igreja no final do ano, no começo do outro. Não é que eles estão viajando, não. É que eles não vêm para a igreja mesmo. Não estou falando que essa pessoa fez isso, né? Mas não veio hoje, tadinho. Mas uma pessoa me escreveu assim: como a gente tem certeza de que Deus está falando com a gente? Já pensou? Você consegue responder essa aqui, pastor Viana? Mas eu tinha pensado no texto, eu tinha passado para Marcinho o texto, e uma pessoa me escreveu perguntando isso. Vamos lá. A questão é, os planos que nós temos feito são os planos de Deus? Porque Deus, Ele tem novos planos. E de repente Ele chega para Abraão. E Ele fala para Abraão que Ele tem uma coisa para Abraão. Aí agora vamos lá. Aqui ainda não existia a nação de Israel. Aqui ainda não existia a igreja. Então, primeira coisa é essa. Tá? Daqui a pouco eu vou voltar nessa ideia. Aqui nós não tínhamos nação de Israel ainda. E aqui, é óbvio, nós não tínhamos a igreja ainda. Então, joia. Vamos ver, hein? Daqui a pouco eu volto aqui.
quando é que Abraão é chamado? Verso 4 diz: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos. Abrão foi chamado aos 75 anos, irmãos. Certo? Deus tinha um plano para ele, não tinha? Sabe quanto tempo demorou até ele morrer? Sem ver algumas coisas que estão nesse texto aqui? Vamos lá? Vá para Gênesis 25. Então, quando você começar a sua leitura bíblica, no mês que vem, ou se você já acabou sua Bíblia e você já vai começar, aí preste atenção, dos capítulos 12 até o capítulo 25, vai falar sobre Abraão, tá bom? No verso 7 do capítulo 25, estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. 100 anos de relacionamento. Deus falou algo para Abraão, ele só morre com 175 anos e não viu coisas que estão nesse texto. Mas ele teve fé e ele foi. A ideia é, Deus tem novos planos para você. Essa noite? Não, Deus tem novos planos. E eu espero que essa noite, Deus possa confirmar que você deve ir. Eu espero que a partir dessa noite, se Deus te chamar a fazer alguma coisa no ano de 2022, você vá. Vou te dizer o que eu respondi para essa pessoa que me escreveu. Perdi de novo, fechei. A minha resposta foi: somente pela palavra a gente tem certeza. Então ótimo, tem um monte de coisa que a gente olha para as escrituras e não vê escrito. Quando não conseguimos associar a situação à palavra, nunca teremos certeza. Então aquele negócio assim, ó, você acha que eu devo me separar? É fácil, não é? É fácil. Mas, de repente, existe alguma situação que você não consegue associar, relacionar essa situação à palavra. Excelente. Então, precisamos agir pela fé e avaliar cada passo até o Senhor nos confirmar. Sempre pela palavra. É assim que crente age. Então, eu espero que Deus te confirme essa noite alguma coisa. E se Deus não confirmar algo essa noite, que durante o ano de 2022, durante essa semana, sei lá, amanhã, hoje à noite, você tenha condições de ir. Porque o Senhor diz assim para ele: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Esta é a ordem de Deus. Uma ordem, uma promessa dupla. Verso 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Uma promessa dupla, uma grande nação e um grande nome. Por consequência disso, aqueles que estão ao redor de Abraão, eles terão uma relação com Deus, de bênção ou maldição. Então vamos lá, de novo, hein? Verso 1, uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela. Sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mandar. Verso 2, uma promessa dupla, uma dupla promessa, um grande nome e um grande povo, uma grande nação. Consequência disso, todo mundo que estiver ao redor de Abraão terá uma relação de bênção ou maldição com o Senhor. Perceba o verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
está ao redor de Abraão, você conhece Abraão. Você viu o que o pastor Viana leu hoje? Que o pastor Alexandre de Dutra trabalha entre os judeus e trabalha contra o antissemitismo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que o povo de Israel fizer. Não importa. Nós temos que orar por esse povo. Não importa. E quando ele errar, a gente denuncia. Dá para entender essas coisas? É aquele negócio, né? Você está do lado da tua mãe aí, da tua mulher, do teu pai, do teu marido, do teu filho, está do lado dele, tá vendo? É o seguinte, vamos brincar, vamos lá. Beto e Fran, vocês, né, são unidos. Aí se depois vocês vão acertar alguma coisa em casa, é outra história. Mas tem que defender um outro na vida. Já pensou, acontece uma coisa, o Beto é contra a Fran? Não, o Beto vai cuidar dela. Depois vai falar com ela, não está certo isso e isso, mas vai defender a esposa. Mesma coisa a esposa. Roberto está passando por alguma coisa, a Fran defende o Beto. Chega em casa, se tiver alguma coisa errada, denuncia. Ó, Beto, não é assim. É desse jeito. Irmão. Então, não vou falar de novo. Versos 1, versos 2 e 3. Certo? A relação de bênção e maldição. Por quê? Porque em Abraão, e não é no Neil, não é no Rogério, ou em qualquer outro aqui. Em Abraão, a Bíblia diz no final do verso 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se nele todas as famílias da terra são benditas, todas as famílias da terra são benditas, então quem abençoa Abraão, Deus abençoa. Quem amaldiçoa Abraão, Deus amaldiçoa. Ótimo. Não vamos entrar nessas coisas agora, porque o meu objetivo é outro. Deus, ele tem planos. No caso de Abraão, sair da terra, da parentela, da casa do pai, para uma terra que ele deveria ir. Certo? No caso de Abraão, uma dupla promessa. Um grande nome e uma grande nação. Excelente. E no meu e no teu caso? Opa, agora vamos lá. Vamos voltar? Aqui ainda não existia a nação de Israel. A nação de Israel tem que tratar com Deus sobre algumas coisas? Sim ou não? Sim, sempre. Tá? A gente tem estudado o livro de Hebreus e a gente tem falado. E a gente já tinha falado, já falava disso antes, mas para a gente não esquecer. Sem o templo é impossível cumprir a lei. Lembra disso? Tem uma relação. Tem um relacionamento aí. Como que vai cumprir a lei sem templo? Aí, lembra do que eu falei? É tudo importante. Eu falei outro, não sei se foi quarta, hein, pastor Viana? Eu acho que foi quarta-feira. Tudo é importante. O templo é importante e a mobília também. Quando a mobília não volta para a Babilônia, lembra Esdras 1? Falta alguma coisa. Se Deus habita, olha a ideia, no tabernáculo e no santo dos santos, então a arca da aliança e o propiciatório são importantes. Só que eles não têm a arca da aliança, o propiciatório, desde 586, se for essa ideia. São 5 possibilidades. Não sei quem acompanhou as mensagens de quarta-feira sobre isso, mas são 5 possibilidades. Eu prefiro sempre pensar em Babilônia, mas sou eu. A outra ideia que eu gosto de pensar é que realmente Josias escondeu, mas não dá para a gente saber, certo? As outras, eu não gosto delas, mas só que eu também não posso dizer se está certo ou errado. Não posso dizer nem se a que eu gosto está certa ou errada. E não tem nem como defender também. É que eu acho mais plausível. Aí você vê qual você acha melhor. Não tem nenhum problema se você pensa diferente de mim. Tá? Então, assim, tinha coisa que o povo de Israel tinha que fazer em relação a Deus. Ótimo, vamos lá. Existe alguma coisa que a igreja tem que fazer em relação a Deus? Então nós, como corpo local, nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Como corpo local, nós não podemos. Então vamos voltar? Deus tem novos planos. E eu não sei para que Deus está te chamando. Para que Deus te chamou? Abraão foi para ter um grande nome,
ter uma grande nação e ter uma terra longe de seu pai, longe de sua parentela. Foi isso que Deus fez. Aí vem a nação de Israel. Tem relacionamento com Deus. Tem coisas no povo de Israel, que é entre o povo de Israel e Deus. Tem coisas na igreja que é entre nós, corpo, aqui, Vila São José, e não existe a igreja brasileira. Tá joia? Esse povo que vive falando, porque a igreja brasileira, ela não existe. O que existe é a Igreja Batista de Vila São José, a Igreja Batista, por exemplo, em Osasco, a Igreja Batista em Ervalha, a Igreja Batista de Jardim São Norberto, a Igreja Batista no Jardim Caraí, e temos outros nomes aí. O que existem são isso. São diversas comunidades, diversos corpos locais, que têm uma face da obra de Deus. A nossa é essa. Muito bem. Para Abraão, Deus tem um chamado. Para a nação de Israel, outro. Para a igreja, outro. E para Priscila, outro. Porque você é membro aqui. Mas você é uma serva do Senhor. Para que Deus tem te chamado? Pronto. Agora vamos lá. Agora isso é conosco. Aí tem nome, é Geraldo. É Elucinar, é David, é Priscila, é Kátia, é Pamela, Viviane, agora tem nome, é Ângelo. Para Abraão foi isso aqui, só que ele não escreveu, ora, o Senhor disse ao Wellington, não escreveu isso, a José Benedito, não falou a Ageu, não falou isso. Mas ele está falando com você hoje, eu tenho falado com você, na sua vida. Agora é aquilo lá. Vocês pensam que eu brinco, mas não estou brincando não, irmãos. Eu estou descendo a ladeira mesmo. E eu tenho que aproveitar esse tempo de vida que eu tenho, para servir a Deus. E se Ele mudar a minha rota hoje, eu tenho que estar disposto a mudar a rota. E se existe alguma coisa de mal em mim, eu tenho que mudar. Porque Ele tem novos planos. Agora eu te pergunto, este homem aqui entendeu? Não responda, é pegadinha. Este homem aqui entendeu? Você já percebeu o texto? Por favor, 30 segundos. Compare o verso 1 com o verso 4. Me ajude. O que está de errado nisso? 30 segundos. Hã? Falaram. Alguém já chegou à conclusão? Quem falou? Ló. Ué. O que o verso 1 diz? Sair da terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Esse homem entendeu o que Deus falou? Está vendo? Como temos certeza, lembra do que a pessoa me escreveu? Como temos certeza que Deus está falando conosco? Não dá para ter. Não dá para ter. Eu só lembro mesmo o nome da irmã Selma aqui, dessa família nova aqui. Ademário, o nome do irmão? Tá certo? Acertei? Ademário? Eu sou um monstro. Gente, quem me segura? Quer ver que eu vou acertar o nome da irmã também? Vanessa. E o nome do irmão, Vitor. Neil é diferenciado, né, meu? Quando o cara mete a 10 e a faixa, ninguém segura. Hein, Nata? Os irmãos estão chegando aqui. Quanto tempo tem de membro, irmã Selma? Lembra aí, Vanessa? Vamos lá, irmão Demário. 1 mês? Menos de 1 mês. Mas vieram. Não é possível. Por que Deus traz vocês aqui? E eu acho, estou olhando para vocês aqui, quando eu estou pregando, eu acho que há uns 4, sei lá, muitos anos atrás, vocês vieram aqui nessa igreja. Não vieram? Vieram. Depois eu fiquei pensando, eu já vi esse povo aqui. E não gostaram, foram embora. Depois voltaram, não, mas é lá que é bom. Está vendo? Tem problema isso daí? Irmãos, e agora? Eu estou falando de vocês, brincadeira, tá? E agora? Deus tem novos planos. 2022 está aí. O que nós vamos fazer?
Você acha que Abraão entendeu? Não, Abraão não entendeu. Primeiramente não entendeu. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ótimo, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Se o verso acaba aí, excelente. Não. E foi Ló com eles. Quem chamou? Talvez Abraão chamou, né? A gente não sabe. O que Ló estava fazendo aqui? Aí vamos lá? Sabe o que Ló estava fazendo aqui? É que não dá tempo da gente ler todos os textos, certo? Você tem que lembrar. É do capítulo 12 até o 25. Mas vocês, conhecedores da palavra, vão me ajudar. Vamos lá? Vou te falar o que Ló fez. Vamos lá, irmãos. Abraão era rico? E Ló? Também. De tal forma que... Não, mas depois, separou depois. Separou depois, segue o meu raciocínio. Vamos lá, aí, me ajuda. De tal forma que eram tão ricos. O povo deles começaram a brigar. Está vendo? Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Lá, vai ele levar Ló. Pronto, brigaram já. Aí, verso 7 do capítulo 13, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está aí toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda boa, toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. O rapaz saiu junto com ele. E agora parte de mim. Muito bem. Aí sabe o que acontece? Ló é levado cativo. Deus não falou que era para sair da terra e da parentela? Se esse homem sai da terra e da parentela, ele não está sabendo nada dessas coisas. Mas aí falaram, ó, teu sobrinho foi capturado. O que Abraão faz, irmãos? Larga tudo. Nós vamos brincar? Larga o ministério. Larga tudo. Deus tem um relacionamento com ele. Larga tudo. E faz o quê? Vai lá salvar sobrinho. É sobrinho, né? É isso, né? Vai lá salvar o sobrinho. Muito bem. Ótimo. Depois de salvar o sobrinho, liberta todo mundo. Você sabe disso. Mas Sodoma e Gomorra não é boa. E Deus, no relacionamento que tinha com Abraão, fala para ele o quê? Eu vou destruir. O que Abraão faz? Larga o seu ministério de novo, porque seu sobrinho está lá. E se tiver 50 justos? Lembra como era? Hã? E aí? E se tiver 40? Não é? Não é isso? É 40, é 50, 45? Como é que eu tiver? Onde está isso aqui? Opa. Bom, mas quem lembrar aí me fala. É 50, depois vai para 45 ou para 40, hein, irmãos? Ah, não estou achando aqui não, mas tudo bem. Então, peraí, não é possível, eu tenho que achar. Aqui, pronto. Achei. Só não estou achando aqui. É de 5 em 5? Deus intercede. Ah, isso. Ah, pronto, aqui, ó. 45, 40. 30, aí vem 30, 20, 10. Acaba em 10? Acaba. Então, se tiver 50, depois se tiver 45, justos. Se tiver 40, 30, 20, 10, ele cuidando do seu sobrinho. Ele entendeu o que Deus tinha falado para ele? Irmãos, é uma coisa óbvia, não entendeu. Tem problema se você, por acaso, não entendeu algo direito.
o seu ministério? Porque assim, Deus te chamou, vamos imaginar, para ser pastor. Ser pastor é pregar, pastor Viana? Não, né, irmãozão? Ser pastor é ser abraçado no final do culto? Hein? Também não, né, irmãozão? Né? Ontem, onde o senhor estava ontem? Foi ontem? Não, anteontem. Cemitério, né, irmãozão? De repente você está lá, você não sabe como são as coisas. Alguém chega e fala assim, dá para ter uma palavra? Dá. Aí se reúne 10 ao seu redor, não é assim? Não, a gente não entende direito mesmo como são as coisas. As coisas vão ser difíceis mesmo. Se no mundo tereis aflições, a gente está no mundo, não importa. Só que o que eu quero falar para os irmãos é que ninguém sabe das coisas. Vamos lá? Abraão tinha dúvida? O que vocês acham? Hein? Acham que Abraão tinha dúvida? Vamos, não dá para a gente ler, certo? Não dá para a gente ler. Mas vamos lá. Deus promete um filho para ele. A primeira coisa que ele pensa é o quê? Não, um herdeiro, desculpa. Vamos pensar no herdeiro. Deus promete um herdeiro para ele. Qual a primeira coisa que ele pensa? Hã? Não. A primeira coisa que ele pensa é que o servo Eliezer vai herdar tudo. Não, é de ti que vai sair. Aí ele, sou velho, isso mesmo. Sou tão velho que a minha mulher vai arrumar as coisas para mim. E aí tem um filho da serva. Deus fala, não. Você acha que ele tinha dúvida ou não? Você acha que ele não tem dúvida? Deus tem nossos planos. Os planos são de Deus. Não foi a gente que fez. Como que a gente vai saber tudo? Como que nós vamos ter as certezas? Não fomos nós que fizemos os planos. Os planos são de Deus. Nós estamos dispostos. Hoje uma pessoa me procurou. Olha, quero servir a Deus. O que precisar eu estou disposto. De manhã. Chega agora à noite. Estou disposto. Se precisar, é só me falar. Que bom. Só que os planos são de Deus. Já pensou? Já pensou se eu dou uma tarefa para a pessoa e fala, mas não é bem isso que eu queria? Aí é que está. Se pede para o pastor te colocar em algum lugar, segura. Entendeu como é? Você acha que ele tinha dúvida? Aí depois, né, de tudo o que acontece, aí ele tem um filho. Vamos lá, irmãos. Ótimo. A gente não sabe com quantos anos Deus prometeu um filho a Abraão. Certo? A gente sabe quando ele foi chamado. E a gente sabe que a caminhada dele é de 100 anos. 100 anos com Deus. 100 anos com Deus. Agora vamos lembrar, com Ló dando trabalho para ele. Tá? Depois, Sara fez Agar dando trabalho para ele. Sara dando trabalho para ele. E a gente, vamos só tentar lembrar. Se não lembrar, não tem problema, como eu já estudei, eu sei. Tá bom a resposta. Se eu não souber, sempre o pastor Viana sabe. Então vamos lá. Com a gente. Todo mundo junto? Com quantos anos nasce Ismael? Quantos anos tinha Abraão quando Ismael nasceu? Não tem problema. Se não sabe de cabeça, não pode demorar mais do que 5 segundos. 86. Você tem que lembrar assim, quando Isaac nasceu, Ismael era um adolescente de 13 anos. Na verdade, um homem, né? Se você pensar, para a Bíblia, 13 anos é um homem já. Mas era um rapazinho de 13 anos. Olha para um rapazinho aí de 13 anos, era Ismael, desculpa. Tá? Quando Isaac nasce. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Do chamado dele até nascer Isaac, passaram-se 25 anos. Olha, joia, como é que eu tenho certeza que Deus está falando comigo? Vamos lá. Dá o primeiro passo. Se demorar 25 anos, para você tá bom? Essa é a ideia. Abraão tinha dúvida? O que você acha? E eu te pergunto, e Gideão tinha dúvida? Lembra da história de Gideão? Tinha dúvida, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. E o apóstolo Paulo tinha dúvida? O que você acha? Vocês têm dúvida se ele tem dúvida? É isso? Então vou te lembrar do texto. Quando ele fica cego, que ele vai precisar das pessoas guiarem até Damasco, ele fala com o Senhor. Você lembra do que ele falou com Deus? Com Cristo? Senhor, o que queres que eu faça?
Pedro tinha dúvida? O que você acha? Quando ele faz aquela obra, quando Cristo faz a obra daqueles peixes, ele fala: afasta-te de mim. Qual de nós chega em Deus, né, até Deus, na nossa caminhada entendendo tudo, irmãos? Não, Deus tem novos planos. A questão é, de que forma eu estarei nestes planos? Como eu estarei nos planos de Deus? Para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha igreja, irmãos, para a vida do meu país. De que forma? Então, é claro que, não só nós, mas qualquer pessoa tem dúvida. Não pense nessas coisas, irmãos, que tudo é certo, não pense nisso. E não pense que as coisas não vão ter dificuldades também. As dificuldades acontecerão. A questão é, será que a gente tem condições de, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito? E não importa se vai demorar 100 anos para ele morrer. Não importa se vai demorar 25 anos para Isaac nascer. Isso não é nada. Isso não é nada. Porque é assim, este homem tem fé? Irmãos, este homem tem muita fé. Este homem, ele é submisso? Meus irmãos, estou para ver tamanha submissão. Quem essa noite vai se dobrar aos pés de Cristo, como Abraão fez? Eu vou. Quantos de nós, essa noite, vai se dobrar aos pés de Cristo, como Abraão fez? Não importa se eu veja ou não, eu vou continuar a andar. Vamos lá? Quem de nós fará isso essa noite? Ou quantos de nós vão fazer isso essa noite? Seja para salvação, seja para voltar para a igreja, seja para se batizar, seja para fazer alguma coisa. Aqueles que já estão fazendo alguma coisa, que Deus confirme isso, que melhore o seu ministério, a sua vida. Porque assim, assim partiu Abraão, verso 4, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Muito bem. Deus prometeu uma terra, ele chega em um lugar chamado Canaã. O negócio é que a maioria aqui tem familiaridade com a Bíblia, e sabe onde o povo de Israel foi. Verso 6 diz: e passou Abrão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Opa, não é que ele chega lá e está tudo preparado para ele. A gente não tem ideia até agora do que Deus falou para ele. A gente vai ter ideia depois. Depois daqui a gente tem ideia, porque a gente vai ler o texto, nós já lemos o texto. Mas até este momento, por que é que ele foi até esse lugar? Bom, se é com base no verso 1 e no verso 4, é porque Deus estava dirigindo seus passos. Com base no verso 1 e no verso 4, é porque Deus estava dirigindo seus passos. Então vamos lá, a Bíblia está dizendo que os cananeus, verso 6, estavam na terra, né? Não é isso? Então, peraí, mas o que eu estou fazendo aqui? Já tem gente aqui? O que eu estou fazendo aqui se já tem alguém aqui? Entendeu como é que é? O que eu estou fazendo aqui se já tem gente aqui? O senhor não me falou que eu vinha para uma terra? Excelente. Agora vamos lá, irmãos. A nossa vida é desse jeito mesmo. Aí a gente está falando de Abraão, que vai ter uma grande nação e vai ter um grande nome. Para ele ter uma grande nação, ele precisa de terra. Então, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Excelente. Agora, lembra, Abraão é isso. Agora,
Ou os outros servos do Senhor, o relacionamento com Deus é para outra coisa. Porque a obra de Deus ela é gigantesca, cabe todo mundo, e Deus usa todo mundo. E quando existem coisas que não é para uma pessoa só, ele chama um grupo de pessoas de corpo. E faz aquilo que ele tem que fazer por meio do corpo. Então vou te dar um exemplo. Esse mês, o pastor Fabiano precisou vir para São Paulo. Ótimo. Ele é um missionário que vive de ofertas. De onde esse homem ia tirar dinheiro para vir para cá? Nós, em contato com ele, chegamos e falamos, vamos mandar a passagem para ele? Ótimo. Agora eu só não sei se a gente já aprovou isso. Acho que vai aprovar ainda, né? A gente mandou para ele o dinheiro da passagem. Como nós mandamos? Fundo de missões. O corpo faz. Já pensou se ele precisasse de uma pessoa que tivesse o dinheiro da passagem do lanche, ida e volta? Será que seria fácil? Irmãos, não seria. Mas uma igreja que planeja cuidar de pessoas consegue fazer isso. Vê se você entende. Então é aquele negócio. Para Abraão, né, ele tinha que ir para um lugar. Ele tinha que formar uma grande nação. Ele tinha que ir para um lugar. E você? Não sei. Agora, tudo que Deus puder fazer por meio de você, Ele vai fazer por meio de você. Agora eu volto ao exemplo anterior. Existem coisas que tem que ser um grupo de pessoas que deve fazer. E aí ele chama de corpo. Eu espero que Deus tenha te chamado, né? Esteja te chamando. Deus esteja trabalhando em sua vida para alguma coisa. Vamos lá, sem ninguém levantar a mão, sem fazer nada. Será que é o suficiente que eu tenho feito? Será que é o suficiente a forma como eu tenho vivido para Deus? O meu comportamento no corpo local, na igreja, o meu comportamento no meu lar, seja se eu sou pai, sou mãe, ou se eu sou filho ou filha, o meu comportamento dentro do meu lar está certo. A forma como eu me comporto na sociedade está certa. Está bom tudo isso, do jeito que eu tenho vivido, está certo. Entendeu? Para Abraão, no texto, a promessa era de terra. E quando ele chega na terra, tem cananeu. Depois, a gente não vai ler, mas a gente já comentou, era um filho. Ele não enxergava a possibilidade de ter um filho. Por isso que Ismael nasce. Mas aí o Senhor Deus fala, é teu, junto com a tua mulher, que vai ser o filho. Ele não enxergava. Então agora ele está em Canaã, com cananeus lá. Cheguei. Vamos lá? Será que ele não pensou é aqui e é agora? Quando ele chega? Será que ele não falou é agora? Será que ele não falou é aqui? Quantas e quantas vezes você também não está pensando, chegou ao momento, e Deus fala, espera. Não é que Deus não vai te dar, é que Ele está falando, calma. Quantas e quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você chegou, é agora. Não é. A questão não é de 25 anos, a questão não é de 100 anos. A questão é que Abraão nunca viveu lá. Nunca viveu. Aí eu quero te perguntar, você está disposto a isso? Se você nunca gozar, nunca se alegrar com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, você está disposto a servir a Ele? Porque a próxima geração, ou a próxima geração vai gozar dessa bênção, vai se alegrar nessa bênção. Se você não tiver nenhum contato com a bênção que Deus tem colocado no seu coração, você está disposto a se entregar mesmo? A fazer a obra do Senhor? Mas você não vai ver, o teu filho vai ver, teu neto, teu bisneto vai ver. Mas você não vai. Olha o texto. Vamos comigo? Vamos lá. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua descendência darei essa terra.
Cheguei em Canaã. É aqui. Deus olha e fala, não. Esta terra é tua. Mas você não vai gozar disso. Por que não eu? A terra é tua, mas você não vai se alegrar aqui. Por que não eu? Não mandou que eu saísse? Eu não obedeci isso aí? Não me guiou até aqui? É assim que a gente faz, irmãos, com Deus. Não me guiou até aqui? Eu não cheguei aqui? O que é para Deus expulsar os cananeus? Nada. Nada. Mas ele simplesmente olha e fala assim, a tua descendência eu vou dar desse lugar. Você não vai viver aqui. Você não vai gozar das bênçãos que eu tenho preparado para a grande nação e para o grande nome. Não. Você vai caminhar comigo 100 anos, né? Vamos lá. Caminhar comigo 100 anos. Você vai cuidar do seu sobrinho. Você vai brigar com o seu sobrinho. Você vai ter um filho, porque você o inventou. A tua mulher vai ter problema com a tua serva, porque a tua serva vai desprezar a tua mulher. Porque a tua mulher a deu como mulher a você, lembrando da cultura, do momento. É isso que vai acontecer. Terra. Porque eu não quero que o povo daqui case com a minha filha, ou com o meu filho. É isso, irmãos. Eu não já estou aqui, Senhor. Vai ser para a tua descendência. É para você continuar a caminhar. Continuar a caminhar. Como deve estar a cabeça de Abraão, como deve estar a sua cabeça. Quando o Senhor Deus olha para mim e para você e diz agora não. É para continuar a caminhar. Irmãos, nós temos que ir. E se Deus olhar para a gente algum dia e falar assim, a tua descendência darei essa terra, temos que fazer como Abraão. Que é assim, ele tinha dificuldades em entender a Deus, como eu também tenho e você também tem. Ele tinha dúvidas em relação a Deus, como eu tenho, como você também tem. Como o nosso irmão aqui escreveu, como eu tenho certeza que Deus está falando comigo? Como? Todos nós temos essa dúvida. Mas cada passo que este homem dá, Deus vai mostrando as coisas para ele. E quando Deus diz a Abrão que vai ser a descendência dele que estará lá, a Bíblia fala no verso 7, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos lá? Meus irmãos, o que esse homem está fazendo? Um culto. O que esse homem está fazendo? Adorando. O que esse homem está fazendo? Agradecendo. O que esse homem aqui está fazendo? Se submetendo, obedecendo. É isso que esse homem está fazendo. Senhor, não é para eu ficar aqui? Então, peraí. Tem que ter alguma coisa boa para esse momento. Vamos edificar um altar. Irmãos, vamos lá. Não é para levantar a mão. Quantos de nós edificariam um altar? Quantos de nós, né? Agora senta e... Não lembra, não sabe a brincadeira? Senta e chora, não tem isso, né? Agora senta e chora. Quantos de nós? Não, vou sentar e chorar. Abraão não. Abraão não. Edificou um altar. Irmãos, nas perdas, a gente tem que lembrar de passagens como esta. De crentes que quando ouvem não de Deus, quando ouvem a espera de Deus, adoram. Quando ouvem o não de Deus, quando ouvem o espera de Deus, se submetem, obedecem, louvam, edificam um altar e faz um culto. Deus disse não para a gente em 2021 em algum momento? O pior que disse. Na verdade,
em momentos que foram muito marcantes para nós, em momentos que não foram tão marcantes. Na vida de cada um de nós, a gente teve os nãos de Deus. O que nós fizemos nesse dia? E se você precisou chorar nesse dia, não teve nenhum problema, né? Quando eu falo sente, chora, não é isso. Eu estou falando de gente resmungona. Meu irmão, minha irmã, 2022, Deus tem planos para nós. E se Ele disser não durante a trajetória, o que nós vamos fazer? Edificar um altar. Vamos fazer um culto. Tá joia? Porque é para a descendência dele que Deus falou aquilo. Então, vai ter algo? Vai. A descendência dele vai ter. Então, imagine o seguinte. A gente não vai discorrer na Bíblia, claro, né? Nem dá tempo. Até os dias de hoje. Mas nós, irmãos, sempre falamos, quando temos oportunidade, que somos descendentes de Abraão, que somos filhos adotivos. É só para você ter ideia de que Abraão, quando começa a Bíblia, a história desse homem começa, ele não tem ideia do que vai acontecer. E eu quero dizer uma coisa para você, você também não tem ideia do que vai acontecer. Né? Tem gente aqui que tem neto. Você não sabe quem será seu neto. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Ele já faz parte da tua vida, certo? Você já está orando? E já está fazendo alguma coisa por ele? Que talvez não é você que vai gozar. Mas essa criança que está chegando aí, é ela que vai cuidar de tudo que você está plantando. Igreja Batista de Vila São José, vamos junto plantar bastante coisa? Porque se não for na nossa época, meus irmãos, que alguém possa colher frutos e se alegrar. Porque daí Abraão, é o seguinte, ele ergue esse altar, e o verso 8 diz, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E aí a Bíblia diz, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então é assim, já que não é aqui para eu ficar, porque Deus, Ele está me dizendo que não é aqui, então eu vou continuar. No verso 8, depois caminhou Abraão dali, seguindo para o lado do sul. E aí, meus irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar para você essa noite. Porque se Deus promete uma terra a Abraão, ou Abrão, e quando chega lá, não é para ele ficar ali, não tem outra coisa a fazer. Abraão pega suas coisas e continua. Então eu quero te falar aquele texto que eu falei agora há pouco para os irmãos. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia perfeito com certeza não chegou, por isso você está aqui. Então você está aqui é para me atrapalhar, e eu te atrapalhar mesmo, está certo. O dia perfeito ainda não chegou. Certo? Porque estamos aqui. O nosso pecado ainda não cobrou tudo da gente. Está cobrando. É cabelo branco, é cabelo que cai, é uma gordurinha ali, uma gordurinha aqui, não sei, uma cegueira, sei lá. Certo? Aos poucos. Está cobrando. O salário do pecado é a morte. Lembrando que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito não pode ser aqui. Mas só que o brilhando mais e mais é aqui. Se você sai sem entender, se você sai com dúvida, chega no local onde Deus manda, Deus fala que não é ali para você ficar, e você consegue ir embora e continuar sua caminhada, está brilhando mais e mais. Agora, se você voltar, aí é uma coisa que você precisa acertar com Deus. Um dia o filho pródigo voltou para a casa do pai. Pedro, afasta-te de mim, quando Jesus falou para ele, vos farei pescadores de homens, ele submeteu. Abraão continuou a caminhar, e passou por todas as dificuldades que a gente citou essa noite. E eu e você? Como vai ser essa trajetória em 2022? E depois, se Deus nos der vida, 2023, 24 e 25. Que Deus te ajude e te abençoe a continuar. Tá bom? Mesmo se você não entender. Mesmo se você tiver dúvida. Que eu e você, a gente continue
como servos do Senhor e como uma igreja. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Abençoe o teu povo e abençoe, Senhor Deus, para que todos nós possamos te servir. Deus eterno, somos fracos, nós somos pecadores, ó Pai. Nós não entendemos, não temos condições de entender. Nós temos dúvida, mas nós queremos ir. Usa-nos para a tua glória, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.